acabei de encontrar aqui, tá, galera? Uma questão interessantíssima que envolve muita trigonometria da UFF. Não, da UFF. Um bloco desliza sem atrito sobre um plano inclinado. Aí, ó. Um bloco desliza sem atrito sobre um plano inclinado de um ângulo alfa. Muito interessante porque aqui, ó, já está sinalizado, tá? Conforme mostra a figura a seguir. Perfeito. Essa figura aqui que a gente está analisando. E ele vai dizer assim, ó, considerando-se x a abscissa de P num instante, P é esse ponto e x é a abscissa. O que é a abscissa? É esse eixo aqui, tá? É sempre esse eixo aqui, é o eixo da variável. Essa aqui é a coordenada e essa aqui é a abscissa. Então, geralmente a gente faz a representação da coordenada quando não tem uma representação de só olhar, é tempo, é o que? Não. A coordenada fica no eixo y. E a abscissa fica no eixo x. E se uma coisa aprofundasse lá pro fundo, né, formando uma figura 3D, isso aqui seria o eixo z, tá? Mas aqui, ó, eixo x, que é o eixo das abscissas, e eixo y, que é o das coordenadas. Mas ele já teria te mostrado qual que é o eixo das abscissas, você nem precisaria saber, ok? E aí ele diz assim, considerando-se x a abscissa de um ponto, desculpa, abscissa de P num instante genérico G, e o que é esse G? Ó, esse T, né? De x num instante genérico T. O que é instante? Instante me lembra alguma coisa relacionada a tempo, né? Mas vamos ver. E sabendo-se que o bloco partiu do repouso, ou seja, a velocidade aqui dele é igual a zero. Ok, perfeito. E x é igual a zero, então esse aqui é igual a zero e t é igual a zero. Opa, então aqui também é igual a zero, tá? T de tempo, né? Então aqui é 0 segundos e aqui é 0 segundos, tá? Ele partiu de um t igual a zero, ele está no t igual a zero, tudo bem que ele realmente não está em um t igual a zero, né? Mas estamos supondo, né? Enfim, pode-se afirmar que. Perfeito. Então, vamos tentar imaginar isso aqui, ok? Tudo bem, isso aqui não deve ser escala do tempo não, tá? O tempo deve estar aqui fora. Ok? Não deve ser essa região aqui, porque isso aqui não tem como ser tempo igual a zero aqui. E aqui ficando mais próximo, né? O tempo passando mais. Mas perfeito, vamos tentar entender o que essa figura aqui nos mostra, ok? Ela nos mostra um bloco em uma rampa, certo? Certo. Então, vamos trabalhar com isso. E ela também nos mostra, eu vou até apagar aqui essas marcações, e ela também nos mostra, e ela também nos pede, melhor dizendo, quanto é x em função de todo o resto, né? Para eu saber quanto vai variar x. Se eu souber o tempo, e se eu souber a gravidade do lugar, e se eu souber o ângulo de alfa, isso aqui eu consigo descrever de quanto em quanto metros esse bloco anda, tá? Perfeito? Perfeito. Então vamos lá. Vamos começar a gente botando aqui, fazendo uma decomposição de vetores. A primeira coisa que eu tenho, eu vou até pegar uma outra cor aqui. A primeira coisa que eu tenho é esse vetor aqui, certo? Que é o vetor da... Na verdade, o primeiro vetor que eu sempre gosto de desenhar é esse aqui, que é o da força-peso. Todo bloco sofre força-peso e ele é reto para baixo, tá? Ele é a força que a Terra faz em ti. A Terra nunca vai fazer uma força inclinada em ti. Ela sempre vai fazer uma força para baixo, pro centro dela, ok? Aí, dessa força P, a gente vai ter uma variável que vai vir para cá. E essa força aqui, ela vai ser uma F qualquer. E a gente também vai ter a normal. E a normal, por que a normal é aqui? Porque a normal é a força que surge no contato entre dois blocos. Então, é devido a essa interação desse bloco aqui com essa chapa aqui da rampa. E isso aqui é a normal. E a normal, ela sempre vai ser perpendicular à força que a causou, tudo bem? Desculpa, ao contato. Tá? Ela sempre vai ser perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Você concorda que aqui tá formando esse ângulo de 90 graus? Claro que tá. Então ela sempre vai ser perpendicular aos dois objetos. Ok.
E essa aqui é a normal. Perfeito. Então, vamos ver como é que a gente consegue resolver isso daqui. Eu tenho aqui a força-peso, ela vai dar origem tanto a essa componente aqui, quanto a essa componente aqui, ok? Como é que eu faço para a força-peso dar origem, né? O que eu faço com isso aqui? Eu vou dizer sempre que aqui é o ângulo alfa. Eu já expliquei isso para vocês algumas vezes, mas vale a pena explicar aqui de novo, tá? Eu vou, como que fosse, vou dar uma continuada aqui nesse bloco, e vou chegar até aqui. Você compreende que agora eu fechei como que fosse um triângulo gigante? Ó, dessa medida aqui, dessa medida aqui, até aqui e até aqui. Concorda? Lembra, tá, galera? Vetores eu posso mudar eles como eu bem quiser. Se eu quiser levar esses dois aqui pra cá, eu posso. O que eu não posso fazer é inverter eles ou mudar o tamanho deles, mas eu posso translocar eles. Então eu posso, mantendo o vetor igual, botar ele aqui, botar ele aqui, botar ele aqui, botar ele aqui. Eu só não posso fazer isso aqui. Aí eu tô mudando o vetor, ou então isso aqui, aumentando o tamanho dele. Aí eu também tô mudando o vetor. Mas manter ele íntegro, isso eu posso, tá bom? Mantendo ele íntegro e translocando ele eu posso. Você concorda comigo que se aqui é alfa, aqui vai ser um valor beta, tá? Aqui vai ser um valor beta. Esse valor beta, você concorda comigo que alfa mais beta mais 90 é igual a 180? Mais 90 daqui é igual a 180, verdade. Vamos tirar 90 desse lado e vamos tirar 90 desse lado, então vai ser igual a 90. Alfa mais beta é igual a 90. Você concorda comigo que se a normal ela fura fazendo uma perpendicular de 90 graus, ou seja, na perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, a soma de beta mais esse valor desconhecido aqui tem que dar 90. E o que é beta mais um valor desconhecido que dê 90? Desculpa, beta não, eu circulei alfa. O que é beta mais um valor desconhecido, que aqui eu não sei qual é que é, dando 90? Ué, essa fórmula aqui, esse valor aqui, alfa. Por isso que aqui eu sempre posso dizer que é alfa. Para efeitos de todos os cálculos, tá, galera? Até vou dar aqui uma apagadinha geral nessa poluição toda. Para efeitos gerais, tá, galera? A gente sempre faz assim, ó. A gente sempre diz que a normal... A gente sempre diz que a normal, a força entre a normal, que é essa força aqui, ok? E a força peso, que é essa força aqui, é sempre o mesmo ângulo de inclinação do plano, tá bom? Para efeito de todos os cálculos. Então, vamos lá. Vamos agora prosseguir aqui. O que a gente tem? A gente tem esse P, que é a força peso. Então, vamos lá. P vezes, se eu multiplicar vezes o cosseno de P, ou seja, P vezes o cosseno de alfa, melhor dizendo, né? Cosseno de alfa, P, essa medida aqui, vezes o cosseno desse ângulo aqui, eu vou encontrar o vetor que está colado nesse ângulo. Cosseno vem de colado, então é esse daqui, tudo bem? É esse vetor aqui, então eu encontro o vetor N. E se eu multiplicar P vezes o seno de alfa, ou seja, o seno desse ângulo aqui, eu vou encontrar o ângulo que, desculpa, o vetor que não está colado com ele, ou seja, que está sem o ângulo, que é esse vetor aqui. Ou seja, cosseno, ângulo, o vetor colado, seno, o vetor sem o ângulo, perfeito? Ambos é relativo ao ângulo, colado no ângulo e sem o ângulo. Aí você vai botar aqui F, ok? Ok. Essa aqui nos importa? Sinceramente, não, mas eu estava querendo mostrar para vocês como calcular. O que nos importa, de fato, é essa fórmula aqui. Por que é essa fórmula aqui? Essa fórmula aqui vai ser a componente que vai fazer com que meu bloco ande. A normal só vai estar comprimindo aqui, ela não vai movimentar meu bloco, mas o que vai movimentar meu bloco vai ser essa aqui. E a gente quer saber como varia o eixo X em função, obviamente, das métricas aqui que ele falou, né? Em função de alfa, em função de gravidade, em função de tempo, né? Então, em função de alfa,
que é o ângulo, a inclinação da rampa, né? A gravidade do lugar e o tempo que se passou, ok? Basicamente é isso. Então, vamos lá, né? A gente encontrou até agora isso aqui. Gente, você concorda comigo que a força-peso ela nada mais é do que massa vezes a gravidade? Sim, essa é a força-peso. Vezes o seno de alfa é igual a F, que é a força normal. Então, massa. Só que esse F aqui, você concorda comigo que ele é esse F aqui. E todo F, tá, galera? Toda força, ela resulta num bloco, toda força aplicada num bloco. E aí, a força que está sendo aplicada nesse bloco é essa daqui, que é uma variante, né, da força-peso. Ela surgiu devido à força-peso. O bloco está escorregando para baixo. Só que ao invés dele cair direto pro centro da Terra, não, ele tá escorregando para baixo porque tem uma rampa, então ele vai escorregando até chegar aqui, que é o centro da Terra, né? E aí ele fica com o chão, aí sim a única força que vai atuar sobre ele vai continuar sendo a força-peso, mas não vai ter nenhuma decomposição, uma vez que não tem mais, primeiramente, ele não tem mais altura, né? Ele já tá no chão, mas segundo, porque não tem mais para onde ele escorregar, não tem, eu vou cair por aqui, ou eu tenho uma normal aqui, não. Já está aplicado, é só a força-peso para baixo. Inclusive, a normal dele vai ser para cima, porque a força de interação entre dois blocos vai ser justamente o chão. Então, tanto o bloco que vai estar aqui, entre dois corpos, tanto o bloco que vai estar aqui, quanto o chão que já existe, vão ter uma superfície de contato que vai ser essa daqui. E como tu sempre tem que furar fazendo 90 graus na perpendicular, formou os 90 graus aqui, perfeito. E aí você vai ter a normal. A normal ela sempre vai ser igual ao peso nessa circunstância aqui. Só não é quando a gente está num plano inclinado, né? Porque aí as variáveis mudam. As variáveis elas dão uma alterada, né? Ok. Mas o F, você concorda comigo que o F para movimentar um bloco é a mesma coisa que a massa dele vezes a aceleração? Isso aqui é a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração, né? A gente também pode dizer que o poder inercial de um bloco depende de quanta massa ele tem. Por quê? Porque mais massa, mais força você vai precisar fazer para poder gerar um movimento no bloco. Então essa fórmula que ela também fala sobre a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Mas enfim, então vamos substituir esse F pelo que ele é. Ele é massa vezes aceleração. Vocês acabaram de notar que tem massa dos dois lados, né? Então corta. A gente ficou que a aceleração, não pediu aceleração, tá, galera? Só o detalhe, tá? Pediu X, a gente vai encontrar o X. Mas a gente encontrou que a aceleração, e a aceleração é uma parte do movimento desse bloco. Quão rápido ele estiver se movimentando aqui, conforme o tempo passa, melhor vai ser pra gente entender o quão rápido ele vai se mover nesse eixo aqui. Perfeito? Primeiro a gente vai descobrir a velocidade dele e o movimento dele aqui nesse eixo, para depois saber como ficaria no eixo X. Perfeito? Perfeito. Então, o que a gente descobriu até agora é que a aceleração é igual a gravidade vezes seno de alfa. E como é que eu faço para descobrir o quanto ele está se movendo partindo do pressuposto que ele tem essa aceleração, ou seja, quanto ele está se movendo nessa distância aqui, partindo do pressuposto que ele tem essa aceleração aqui? Ué, gente, agora é a fórmula da cinemática, né? Uma das fórmulas da cinemática mais batidas, uma das fórmulas da cinemática mais iniciais. S é igual a S0, ou seja, a posição, né, a variação da posição, a posição final é igual a posição inicial mais VOT, ou seja, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais AT ao quadrado sobre 2. A é a aceleração, T ao quadrado é o tempo, e sobre 2 é o sobre 2, né, é parte da fórmula. Então, basicamente, ele tem posição inicial? Não, a gente está supondo que ele começou no momento zero. A gente só quer calcular, inclusive, a variação, né? Então, vamos supor que aqui seja zero e aqui seja o valor que a gente chegou. A gente só quer calcular o quanto é a distância que ele percorre daqui até aqui. Então, tanto faz. Se você quiser considerar que aqui vale 3, aí você vai chegar, sei lá, que aqui vale 5. No caso, ele percorreu 12. Então, tanto faz. É melhor a gente começar logo com aqui sendo zero. Fora que, para efeito de todos os cálculos, né, a gente vai estar sabendo mais o delta S. Então fica ainda mais, né, a variação do movimento. Então fica ainda mais evidente que o S0 a gente pode dizer que é zero, que é onde ele começou. VOT, ele tinha alguma velocidade inicial? Olha aqui, partiu do repouso. Então a velocidade dele era
Zero, ele não tinha velocidade inicial. Aí sim você põe S, que é o deslocamento dele, é igual a AT ao quadrado sobre 2. O que é A? Vamos já substituir. A é G vezes seno. Então vamos lá. G vezes seno de alfa dividido... Opa, desculpa. Substituímos o A, né? Agora falta botar o T ao quadrado. Vezes T ao quadrado dividido por 2. Luana, encontramos a variação do movimento. Já vou achar aqui. Vamos ver se tem alguma. Né? G dividido por 2. Aqui um G dividido por 2 vezes... Ah, tá. Que bom. A questão ela foi muito boazinha. Ah, tá. Aqui, ó. Ó, 1G, papapá, vezes seno de alfa. Perfeito. Vou marcar isso aqui. Não, galera. Você tá sendo muito afobado. Tá, galera? Porque você acabou de descobrir... A única coisa que você descobriu foi a distância que esse bloco percorre daqui até aqui. E quer saber quanto varia no eixo X. E não a distância que ele percorre dali até aqui. Tá? Não é isso que eles estão querendo saber. Eles estão querendo saber a variação aqui. Não a variação aqui. Ok? Importante, no eixo X. X vai ser igual a quando o tempo for tal, o ângulo de inclinação for tal e a gravidade do lugar for tal. É isso que eles estão perguntando. Então se atenha aos fatos. Ok? Ok. Mas prosseguindo, tá? Agora que a gente descobriu quanto ele move nesse eixo aqui, a gente consegue descobrir quanto ele se move nesse eixo aqui com uma aplicação de trigonometria muito básica, que é esse alfa aqui. Você concorda comigo que isso aqui é um cateto adjacente? O cateto do X? Sim. Então o X é um cateto adjacente. Então eu vou botar assim, ó, cateto adjacente, e você concorda que isso aqui é hipotenusa, né? Porque, ó, tá oposto ao ângulo de 90 graus. Sim. Então vamos dividir aqui pela hipotenusa. Vamos lá. Alfa dividido... Vamos lá. Alfa, que tá aqui no ângulo X, né? Alfa. Qual é o cateto adjacente de alfa? É o X. Qual é a hipotenusa do triângulo em que alfa está contido? É, obviamente, né? É essa medida, mas tá bom, quanto ela se move assim. A gente acabou de calcular esse movimento aqui. Então, se ela se move assim, você vai botar dividido por G vezes seno de alfa vezes T ao quadrado dividido por 2. Se você quiser, você pode botar, né, uma linha assim e botar aqui um G. E até trazer tudo isso aqui um pouco mais pra cá. Perfeito. É isso aqui que você tem, tá? É uma divisão de frações, inclusive. Mas enfim, o ponto é... O ponto é, o que a gente descobriu de alfa? E quando a gente aplicou cateto adjacente, que é esse daqui, dividido por hipotenusa, que é essa daqui, o que a gente descobriu? A gente descobriu o que? Seno de alfa. Cateto adjacente por hipotenusa é seno de alfa. É cosseno, tá? Desculpa. Consono KI. Então, ó, cosseno de alfa. Cosseno de alfa. Consono KI. Ah, Luana, e se fosse seno? Aí seria cateto oposto sobre a hipotenusa. E aí ia ficar sem sono, corri. Então, consono KI, sem sono, corri. Ok? Ok. E aí, prosseguindo, né? Então, o que a gente descobriu foi sem sono, né? Então, KI. Ok, perfeito. Seno de alfa. Aí, o que a gente vai chegar? A gente vai chegar basicamente, é isso aqui. Agora, a gente quer isolar o X, porque a gente não quer botar tudo em função de seno de alfa, a gente quer botar tudo em função de X. A questão, ela tá perguntando, ó, X é igual a, então o X está isolado na nossa equação. Bora isolar o X. Isolando o X, nós teremos que X é igual a, e aí eu vou passar todo esse termo que está dividindo para cá multiplicando. Então, seno de alfa, que já estava lá do outro lado, tá? Seno de alfa, vezes esse termo que está dividindo, eu vou passar para lá multiplicando, perfeito? Então, G vezes seno de alfa vezes T ao quadrado dividido por 2. Perfeito. Assim vamos dizer... Gente, não é seno, não.
é cosseno, porque é cair. Com sono, cair. Desculpa, isso aqui é cosseno, tá, galera? Isso aqui é cosseno. Tava pensando, né, pô, com sono, cair. Enfim, às vezes minha mente, ela alerta, opa, tu fez alguma coisa errada. Perfeito, então chegamos aqui, ok? Só recapitulando o que eu fiz isso, tá, gente? Porque eu peguei cateto adjacente, ou seja, K, e dividi por hipotenusa, ou seja, IP. E isso aqui é KI. E aí não é sem sono cair. Sem sono eu corri. Com sono que eu caí. Ok. Foi. Aí vamos lá. Isso aqui. Aí você vai dizer, nossa, Luana, que bacana. Agora sim eu cheguei no meu resultado. Aí você vai olhar aqui, você vai procurar, né? 1 dividido por 2, né? Porque o 2 está dividindo aqui, mas eu posso só multiplicar por 1/2, né? Por favor. Enfim, aí 1 dividido por 2, essa aqui eu já tinha descartado porque não era, né? Aí você vai ver, 1 dividido por 2, aqui tem 1 dividido por 2, vezes g eu tenho, vezes t ao quadrado eu também tenho aqui na fórmula, vezes g, vezes t ao quadrado, perfeito, até agora tá tudo batendo, vezes cosseno de 2α, tá, não é bem isso, é cosseno de alfa vezes seno de alfa. Aí você vai ver isso aqui de baixo, ó, 1/2 vezes g, vezes t ao quadrado, tudo isso aqui eu tenho, vezes seno de 2α. Então, opa, peraí, então eu fiz alguma coisa errada. É nesse momento que você tem que, um alerta tem que acender na sua mente. Eu fiz alguma coisa errada. E aí eu vou dizer pra você, não, você não fez nada errado. Se não tem a resposta certa ainda, é porque ele tá unificando esses dois termos, ok? Ele quer que só tenha seno ou só tenha cosseno, mas não os dois. E como é que eu faço? Gente, você sabia que seno, e você vai ter que aplicar você vai ter que tentar pelas fórmulas, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês no caso do seno, mas poderia ser no caso do cosseno, poderia ser no caso da tangente, no caso você vai ter que ficar brincando de trigonometria. Aqui, ó, seno é sempre a fórmula mais cobrada, tá? Seno de alfa, seno de 2α é a fórmula mais cobrada disparada dos vestibulares. Cosseno de 2α tem uma fórmula, né? De 2α tem a fórmula. Só que os vestibulares não cobram tanto. E muito menos tangente de 2α. Aí mesmo que os vestibulares cobram pouquíssimo, tá? Muito pouco mesmo. Eles normalmente ficam mais em seno de alfa, em seno de 2α ou em cosseno de 2α. Mas qualquer variante dentro desses dois, o negócio não fica. Os vestibulares não ficam muito, tá? Mas principalmente seno de 2α. Então, sempre tenta com seno de 2α antes de tentar com cosseno, porque provavelmente eles vão te dar por seno de 2α, ok? Isso aqui é experiência de prova, tá? Deixa eu levar pra cá, pronto. Aí você vai botar assim, ó. Igual a seno de 2α igual a... Ah, tá, sim, isso aqui é a própria fórmula, né? Eu tava tentando ver, ué, cadê o seno de 2α aqui? Não tem seno de 2α aqui, é eu que tô dizendo o que é seno de 2α. É uma fórmula, tá, gente? E a fórmula de seno de 2α, ou seja, do dobro do ângulo alfa que você tá calculando, é assim, ó, é 2 vezes seno de alfa vezes cosseno de alfa. Vamos ver se a fórmula se aplica. Bora ver? Tem aqui 2 vezes... Não tem 2 vezes nada. Mas calma, galera. Esse 2 aqui é o termo independente. A gente pode brincar com ele. Eu já vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer isso, inclusive. Seno. Então, eu só quero saber se eu tenho seno de alfa vezes cosseno de alfa. Opa, eu tenho aqui, ó. Seno de alfa vezes cosseno de alfa. Eu não consigo botar essa fórmula aqui porque ele tem esse 2. Então, se eu botar 2 vezes seno de alfa, eu vou estar dizendo que aqui tem uma multiplicação por 2, sem problemas. Eu vou acabar multiplicando por 2 e aí eu compenso dividindo aqui por mais uma vezes o 2. Perfeito? Então, quando eu fizer a substituição de 2 vezes seno de 2α, eu vou apenas dividir por 4. Eu estou multiplicando mais uma vez por 2. Por quê? Porque aqui ficou artificialmente 2 vezes maior. Uma vez que o que eu tinha era apenas isso aqui. Eu só tinha seno de alfa vezes cosseno de alfa. Não tinha 2 vezes seno de alfa vezes cosseno de alfa. Mas não tem problema, porque eu peguei esse termo aqui. Tudo bem? Você pode pensar assim também, né? Eu quero isolar esse termo aqui, que é o que eu tenho. Ué,
leva esse 2 para cá, ele não está multiplicando, então passa para cá dividindo. Pronto, então isso daqui é igual a esse termo aqui, 2 vezes, e aí você vai botar aqui, ó, é igual a esse termo aqui. Nem precisava pensar assim, que nem eu pensei que foi direto, né? Você poderia pensar assim, ah não, então eu vou passar esse 2 aqui para cá, para isolar apenas o termo que eu tenho. Perfeito? E aí você vai ficar com esse termo aqui, e aí você substituiu isso, e você substituiu isso. Aí você vai botar aqui vezes 1/2 e multiplicar por 1/2, né? Vezes t ao quadrado, que é esse fator, multipliquei já por esse, e falta agora a gravidade, vezes a gravidade. O que nós obtemos? Multiplicação de frações, isso multiplica o de baixo e multiplica o de cima. No final das contas ficou assim, ó, seno de 2α dividido... Vamos só multiplicar todo mundo ali de cima. Multiplicar por 1 não muda nada. Multiplicar por t ao quadrado, multiplicar por g. Tudo isso dividido por 2 vezes 2, dividido por 4. Perfeito? Aí vamos dizer, Luan, não tem nenhum dividido por 4. Gente, multiplicar por 1/4 é a mesma coisa. E multiplicar por 1/2 é a mesma coisa que dividir por 2. E multiplicar por 1/4 é a mesma coisa que dividir por 4, né? Então, é como se esse 4 aqui também tivesse aqui, ó, sozinho, aqui, ó, multiplicando aqui. E isso aqui é 1 aqui embaixo. Pronto, é multiplicação de fração, né? O de baixo pelo de baixo, o de cima pelo de cima. Ok. E aí... Foi. E aí o que nós descobrimos? Que é 1/4 seno de 2α vezes t ao quadrado vezes g. Então a gente tira tudo aquilo que tem 1 sobre 2 e a gente vai procurar o 1 sobre 4, 1 sobre 4. Esse aqui é g e t, seno de 2α, perfeito. E aqui seria g e t cosseno de alfa, e não é esse o caso. Então a gente termina essa questão aqui, tudo bem? Deixa eu pegar aqui. Pronto, foi. É isso, tá, gente? Não é uma questão fácil, claro que não, mas não é uma questão também ultra difícil. É uma questão que vai envolver uma trigonometria forte, não é só dinâmica. Dinâmica, gente, vocês têm que se lembrar que vários casos de dinâmica, várias questões na física, elas vão envolver uma geometria muito forte. Então, por vezes, você vai entender a matéria, mas não existe estudo de física sem entendimento profundo de geometria, tá? A álgebra da física, ela não é tão puxada quanto a geometria da física. Então, se você domina geometria, eu prefiro que... Se você domina álgebra, eu prefiro que você agora pare um pouco do estudo de álgebra, agora que você já domina, né? Se você também não dominar, eu peço para que você tente focar mais no básico da álgebra, porque vocês viram, a álgebra que não foi pesada. O problema foi a geometria, né? De você saber e ter todas as relações decoradas na sua cabeça. Perfeito? Então é isso. Valeu, tchau.